dá para garantir que o time vai jogar nesse nível. Eu acho que a margem de evolução ainda é bem grande. Sim. Bem grande. E isso é assustador, mas para quem não gosta do Flamengo, eu lamento que o Tite e o Flamengo tenham se encontrado. Para quem não gosta do Flamengo. Como é que é a frase lá do Tite do Flamengo, que alguém lá na redação falou para você? Essa, para quem não essa gosta. Mesmo, lamento... Para quem não gosta do Flamengo... A conjunção perfeita, né? Tite e Flamengo. Lamento que Tite e Flamengo se encontraram. Eleição no Flamengo no final do ano. A direção tende a atrapalhar menos ou a ajudar mais. Não sei como vai ser cada coisa no final do ano, porque ela também depende do Tite para a reeleição. Porque o Flamengo, politicamente, para o atual grupo, que é muito forte dentro do clube de gestão, ele não pode passar mais uma temporada sem grandes títulos. E mais do que isso, quando o grupo traz o Tite, consegue trazer o Tite ano passado para entender o que acontecia lá dentro, porque o Flamengo é um grupo complicado. Sempre teve, há muito tempo tem, o melhor elenco de longe, com mais potencial, mas esse elenco sempre tinha um problema, sempre acontece alguma coisa fora de campo, dentro do campo, o jogador reclama, o diretor briga com não sei quem e etc. Quando você traz o Tite, você aumenta muito a chance de você conseguir gerenciar o futebol em paz, né? E eu acho que esse jogo em que o time do Flamengo consegue matar todas as virtudes que o time do Diniz tem, porque ganhar por 2 gols do Fluminense, um time do nível do Flamengo, não é uma coisa espetacular. Impedir que o Fluminense acerte uma bola no gol, empurrar a saída não sofrer gol do Fluminense. A saída de bola do Fluminense é uma das coisas que o time faz melhor, né? Ou pelo menos em alguns momentos consegue fazer muito bem feito em vários jogos. O Flamengo não permitiu. E quando não tinha o André, trouxe o Renato Augusto para trás. Compromete a marcação. Se você tiver à frente, talvez comprometa a recomposição. Mas a saída de bola então, é que é cedo para garantir. Porque assim, senão a gente começa dá indícios de que sim. muito rápido todas as avaliações. Mas os indícios são que isso vai acontecer. Eu sei, mas é que assim, tem que esperar acontecer. Aí eu me pergunto o que o jogo também diz sobre o Fluminense. Sim. Porque o que foi o Fluminense na Recopa? O que a gente viu do Fluminense na disputa de 2 jogos que valiam taça? Foi um Fluminense muito aquém do Fluminense que a gente viu nos melhores momentos da temporada passada. Então, assim, que o Flamengo, chegando em, sei lá, 70% do seu potencial, se tornar automaticamente o grande favorito a ganhar tudo no Brasil, eu acho que não se discute. Que o Flamengo deu um banho no Fluminense e praticamente carimbou sua vaga para a decisão, também acho que não se discute. E digo isso até por aquilo que eu falei, que para o Flamengo, considerando, para quem considera o Fluminense o principal rival do Flamengo hoje no Rio do ponto de vista técnico, era mais legal jogar na semifinal mesmo, porque você tem a vantagem, inclusive... Então, assim, o Fluminense meter 3 no Flamengo... Muito difícil, hein? Nesse momento. Se a gente se basear pelo que a gente viu ontem, é claro que pode acontecer. É mais fácil o Flamengo ganhar de novo do que o Fluminense fazer 3. Exatamente. Ninguém imaginava a final do Campeonato Carioca. Muita gente vai lembrar da final do Campeonato Carioca do ano passado, mas não é o normal. Mas aquilo era outro contexto, né? Outra situação. E o primeiro jogo não tinha sido o que foi o jogo de ontem. Então, assim, foi uma partida espetacular do Flamengo. O Flamengo tem o maior potencial de todos, sem dúvida nenhuma. O Tite é um grande treinador. Isso tudo, acho que é ponto que não se discute. Agora, o quanto o jogo de ontem significa sobre a temporada, e aí olhando para o que o Fluminense também não fez nessa temporada até aqui, para o que não fez na Recopa, eu acho que para isso a gente vai precisar esperar. Jean, eu concordo contigo, a gente tem que esperar. Não dá para garantir nada. Mas o jogo de ontem... ele tem uma coisa que para mim é muito emblemática, que o Tite fala que quer nas entrevistas. Quando ele fala sobre equilíbrio, força de marcação, capacidade de construção, variação de jogadas, porque o time cria muito por dentro, cria pelos lados, assintosa o que o seu técnico, que é um cara enorme, que é um cara que conhece muito futebol, e eu acho que a seleção brasileira serve também para mostrar isso, porque o Tite fazia as coisas da seleção brasileira parecerem mais fáceis do que realmente eram. E aí passou... as pessoas passaram a exigir do Tite algo a mais que era só a Copa do Mundo. Então não bastava você sair da Copa do Mundo tomando um chute no gol contra 3 seleções europeias, uma bola que desvia, numa movimentação atípica do jogador, que o treinador não queria, que é uma coisa que pertence ao jogo de futebol. Jogo tem sorte, tem azar, tem circunstâncias inesperadas. O Tite fez na seleção brasileira as coisas parecerem mais fáceis do que eram. E não vai ser nada estranho se com o dia a dia no Flamengo
ele consiga fazer a mesma coisa. É óbvio que a gente tem que esperar para saber se ele vai conseguir. Mas eu acho, eu posso estar muito errado, que o que a gente viu no sábado não vai se reproduzir em todos os jogos, mas é um indício muito forte de que as coisas estão extremamente bem encaminhadas. É um melhor casamento do que os anteriores do Flamengo. Todos os treinadores... Não, sem dúvida. O perfil do treinador é completamente diferente dos outros. De Vitor Pereira, de Sampaoli, principalmente os dois que marcaram negativamente o ano passado. Martinelli, Ganso, Pulgar e De La Cruz. Assim, tem uma diferença... Antes de rolar, o Flamengo passou assim, por cima. Tem uma diferença muito grande. Por tudo. De mobilidade, de não é o meio de campo titular do Fluminense, não é. Aí é o jogo pro... Tem um lado legal que é... Noutras épocas, a gente viria times com 4 jogadores de marcação no meio de campo num evento como esse. O Fluminense diz, não quer nem saber. Ele vai para o jogo dele, mas a diferença é muito grande. O embate no meio de campo é um embate que o Arrascaeta tem mais mobilidade do que o Paulo Henrique Ganso e a De La Cruz e Pulgar vão filtrar mais e vão também articular mais do que o Martinelli e o Renato Augusto. Ali já havia ali uma diferença muito grande entre as equipes. Estou falando num detalhe do jogo. A gente estava falando do geral, né? Do geral, que é o time com o maior orçamento, o melhor elenco e as coisas pacificadas com autoridade. Isso não quer dizer que os jogadores estão mandando no Tite, mas é muito mais fácil de lidar do que o São Paulo ficava lá bufando para um lado, para o outro. A gente estava discutindo uma coisa aqui, Calçade, no sábado à noite, depois do jogo, que assim, todos aqueles questionamentos, de novo, a gente sempre colocando, é cedo, mas todos aqueles questionamentos... Lembramos de vários no sábado. Lembramos de vários, né? Pulgar não é jogador pro Flamengo. Pulgar é jogador pro Flamengo. Varela não pode ser útil. Esse Cebolinha não dá certo. Cebolinha não dá tem certo. que ser o Gabigol. Como Pedro e Gabigol tem que jogar junto. O Gabigol não estava no banco, mas... Todos esses questionamentos e uma certa gritaria com alguns assuntos... Já evaporaram. Neste momento foram assim, evaporados. Durante, né? Foi um processo, como diz o Tite, são processos, né? É um processo... Com razão evaporaram. Evaporaram. Não tem mais aquela grita. Claro, os resultados estão acontecendo, o time jogou maravilhosamente bem contra o Fluminense, mas aos pouquinhos ele foi colocando essas peças do jeito que ele queria, mesmo em meio a gritaria, questionamento e tal, ele foi lá e tal. E a gente olha um time e você não questiona mais determinadas decisões dele. Gostei da tua palavra, gritaria, porque ela resume o futebol brasileiro. A gente gosta mais da gritaria do que do jogo. Você quer ver um exemplo? Não tem convocação de seleção brasileira. A gritaria é mais importante do que as escolhas. E aí vai ficar um gritando com o outro porque não bate a lista. É um negócio, é conversa de doido. Mas a gritaria é o futebol brasileiro. Como tem a gritaria do só tem um campeão, só um vai ganhar. E não importa o que o segundo fez, de onde ele veio, se ele fez muito mais do que se esperava, vai ter gritaria em cima dele. E isso gera essa instabilidade, essa loucura o tempo todo. Quer dizer, tentar permanecer ter um pouco de equilíbrio, palavra que o Tite gosta, no meio dessa gritaria toda é a coisa mais difícil que tem. Né? Mas o Flamengo, no ano passado, não ganhou porque deixou de ganhar porque faltou jogador. Né? A sequência de fracassos. Foi tudo, né? Que não faltou jogador. Não, e a quantidade... Exatamente. Porque a gente está falando assim, não é que nós estamos falando, deixando torneios menores de lado e tratando exclusivamente que o Flamengo não ganhou o Brasileiro, Copa do Brasil ou Libertadores da América. Não, ele não ganhou nada. E isso começou lá em janeiro. Sim. E foi um atrás do outro. Tá. Você fala, não, é impossível. Briga no vestiário, briga no treino, briga no vestiário, briga no cartola, briga dentro, briga... Aí, num ambiente desse, às vezes as coisas não funcionam. Não engraçado que às vezes funcionam e serve de escudo, né? Aí é exceção. É isso, que é exceção à regra. Aquela, eu não quero fulano para casar com a minha filha. Como o futebol brasileiro é muito aleatório, ele permite que esse tipo de coisa funcione às vezes. Hoje em dia, menos. Menos, mas ainda... Quando o jogo era mais individualizado, hoje em dia, menos. O torcedor, claro, o torcedor não tem que gostar disso. Mas isso serve para mostrar que você precisa de um mínimo para as coisas darem certo. Mínimo de harmonia, um mínimo de organização, um mínimo assim, de entendimento entre as pessoas. E não havia organização, entendimento entre as pessoas. E você não produz tecnicamente. Tem uma coisa que funciona... Com a Arrascaeta, com o Gabigol, com o Pedro, com o Luiz Araújo, com o Bruno Henrique, com o Cebolinha. Está todo mundo lá. Sabe que tem várias maneiras de você gerenciar empresas. Compitam entre eles. Do jeito mourinista, Zé Mourinho diria a coisa. Só que isso dura menos, né?
A produtividade, ou você vai ter que trocar de funcionários. Mais vezes, quem trabalha no ambiente onde você gosta de ir, onde você tem boas relações, onde você consegue, além de executar a sua profissão, você consegue se divertir, eu acredito que trabalha melhor. Sem dúvida nenhuma. Quando você fala de futebol, onde você exige um jogo coletivo, dia a dia, dorme no hotel junto, convive, janta junto, fica longe da família, essa questão do ambiente, ela é ainda mais importante. Porque no tempo em que, não quero para casar com minha filha, que o jogador saía à noite para não sei o quê, né, e dava o balão ali na concentração e tal, que bonito, não sei o quê. Acabou. Não dá para jogar assim mais. Hoje, vou pegar um cara que não bebia, mas gostava da noite, Romário, fala isso abertamente, tomava água. Para jogar no nível daquele jogou naquela época, e óbvio que ele conseguiria, ele ia precisar ter alguns comportamentos diferentes. Claro, mudou completamente. Do que ele teve, porque é outro jogo. Esse é o melhor parceiro para noite, né, Bilha? Porque pelo menos vai ter alguém para não. Vai ter alguém para dirigir. Para casa. Vai dirigir, não vai precisar chamar o Uber. Se fosse o Jean, ia ser complicado. Eu vou passar aqui para o Jean. Essa pergunta que está no GC é uma oportunidade da gente abrir um pouquinho para os outros também, né? Que a gente está falando aqui do Flamengo e tal, porque, claro, chamou muita atenção o futebol apresentado no sábado à noite, jogo contra o Fluminense e tal. Mediante o que a gente viu até agora, assim, tem alguém se candidatando a essa possibilidade aí fortemente? Então, eu acho que assim, quando a gente avalia quem pode fazer frente ao Flamengo, eu pelo menos, eu não avalio o que fizeram na fase de grupos do estadual. Eu avalio muito o que esses times fizeram na temporada passada, que a gente sabe que eles podem ou não fazer, e claro, em alguns casos, o mercado. Então a gente olha para o Inter, por exemplo, e o Inter a gente tem um olhar especial para o Internacional. A expectativa é grande, viu? O Inter talvez não tivesse nesses 3 nomes que a gente colocou ali em cima, nesses 3 times que a gente colocou ali em cima na temporada passada. No começo da temporada passada. No final a gente ficou com aquele gostinho de quero mais, né, do Inter, né? Exato. É claro que o Palmeiras parece ser o time mais sólido, a equipe mais bem dirigida, mais bem montada, com a estrutura mais bem feita e tudo mais. Então, assim, é óbvio que o Palmeiras parte desse lado positivo, mas eu vejo o Palmeiras... Você vai comparar os atacantes do Flamengo, do Atlético, do Inter com os do Palmeiras, você vai perceber que existe... E aí acho que... E o Palmeiras sem Endrick, né, depois. Então... Se contratar alguém, obviamente a gente muda de opinião. Eu sempre digo isso, eu considero o Endrick ou o Dudu, tá? Porque é o Endrick até o meio do ano e o Dudu do meio do ano pra frente. Um Dudu que a gente não sabe em que nível vai voltar a jogar, pelo menos no começo.